Boa noite, queridos companheiros. Sejam muito bem-vindos neste sábado, dia 4 de fevereiro, para mais um estudo do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E continuamos com o capítulo 2, o Receio da Morte. Estamos quase a acabar este capítulo, acabamos na próxima semana e passaremos para o capítulo 3, que diz respeito às reflexões sobre o céu. O que é o céu, qual o conceito, enfim, como estamos agora a refletir sobre o receio da morte, a seguir passamos para refletir de acordo com o alinhamento da espiritualidade dada a Kardec, para refletir sobre o céu. E antes de começarmos o nosso estudo, eu, como sempre, não é? Ia sugerir que fizéssemos uma prece de harmonização e levássemos o nosso pensamento ao mais alto. Quem quiser pode fechar os seus olhos, respirar profundamente, tranquilo e profundamente, serenamente, para que tudo aquilo que nos preocupa e que preenche o nosso campo mental possa fluir livremente e nós possamos ocupar o nosso campo mental com a figura amorosa do nosso amado Mestre Jesus, dos nossos amigos espirituais, dos mentores e guias, todos luminosos, ao redor do planeta Terra, imantando luz de misericórdia, de paz e de amor para todos nós. E nós recebemos essa luz de braços abertos, de alegria no coração e de leveza no nosso espírito, agradecendo tudo o que nos é dado, tudo o que nos é enviado, com muita gratidão. Pedimos a Ti, amado Mestre Jesus, aos nossos tutores, mentores e guias, nos intuam bons pensamentos a todos os seres do planeta Terra, para que possamos em conjunto trabalhar na paz, trabalhar pela paz e trabalhar com paz no coração. Todos os seres do planeta Terra, encarnados e desencarnados, minerais, vegetais, hominais e animais, e o próprio planeta Terra que tem vida, e que assim possamos, em conjunto, vibrar pela paz, aprendendo uns com os outros o que é o amor, em luz e harmonia. E neste momento, queridos e amados mentores e guias, querido e amado Mestre Jesus, vos pedimos que fiquem com cada um de nós neste estudo, nas suas casas, com os seus entes queridos. Vos intuo as boas reflexões para entendermos as vossas palavras e o vosso conhecimento. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, como nós dizíamos no início, nós hoje estamos com o capítulo 2, o Receio da Morte, item 7. Na edição Verdade e Luz está na página 43. E é o penúltimo item deste capítulo 2. E que eu intitulei O Sono da Transição. Porque assim Kardec aqui, no meio da leitura, se refere. Mas Kardec começa este ponto 7, no seguimento dos outros pontos que nós temos estado a estudar, e porque o capítulo se intitula O Receio da Morte, a levar-nos a refletir sobre o porquê das pessoas terem tanto medo da morte, porque estamos tão ligados aos preconceitos, e porque é que esses preconceitos surgiram.
E porque é que temos tanta dificuldade em desligar-nos dele? Se nós sabemos que todos os dias, por assim dizer, nós morremos ao adormecer e acordamos no dia seguinte. E, portanto, a morte é um sono, é um desligamento do corpo físico. Só que em vez de acordarmos neste corpo físico, nós acordamos numa realidade verdadeira, numa realidade que está mais condicente com a nossa amplitude de consciência, com o nosso espírito, com a nossa própria vibração, não é? E, portanto, se nós formos fazer contas mesmo que durmamos só uma vez no dia, não é? Que é à noite, se nós formos fazer contas, nós vamos ver que a questão da morte, por assim dizer, é uma coisa que é comum para todos os seres humanos, para todos os animais, não é? Nós dormimos mais às vezes que uma vez por dia e acordamos, não é? E também, ao partirmos deste plano, nós adormecemos e acordamos. Só que não acordamos neste corpo físico, acordamos com o nosso corpo perispiritual, não é? Mas acordamos e temos uma caminhada pela frente, e temos trabalho, e temos estudo, e vamos ter com os nossos entes queridos assim que tivermos essa possibilidade. E então o que Kardec aqui interroga é porquê que estes preconceitos surgiram e porquê é que eles permanecem, porque eles surgirem numa época que as pessoas ainda não tinham ou conhecimento ou noção dos processos. Agora, quando já se tem conhecimento dos processos, porquê é que os preconceitos continuam? Vamos ouvir o que é que a espiritualidade falou a Allan Kardec e que ele escreveu neste livro O Céu e o Inferno. O trabalho progressivo que se realiza na Terra, nada representando para a felicidade futura, a facilidade com que creem adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores e até mesmo a possibilidade de comprá-la por dinheiro, sem uma séria reforma do caráter e dos hábitos, dão aos prazeres terrenos todo o valor. Mais de um crente diz em seu íntimo que já que seu futuro está assegurado pela realização de certas fórmulas ou por dádivas póstumas que não o privam de nada, seria supérfluo impor a si sacrifícios ou constrangimentos quaisquer em proveito do próximo, desde que se pode conseguir a salvação trabalhando cada um por si. E aqui, só neste primeiro parágrafo, Kardec refere uma série de coisas, não é? Kardec dá aqui, de uma forma muito subtil e muito ligeira, e profunda, por outro lado, mas ele refere uma série de coisas. Refere o facto de nós estarmos sempre a pensar nos bens terrenos, nas realizações terrenas, nos prazeres terrenos, de ocuparmos o nosso tempo com os benefícios materiais, com os benefícios profissionais, com o ter, com o estar, com o fazer, e muito pouco nos preocupamos com o ser, não é? O ser, nós nunca temos muito tempo. Nós nunca temos muito tempo a fazer uma prece, ou nós nunca temos muito tempo a ajudar os outros, ou nós nunca temos muito tempo para investir num relacionamento com amigos, ou com companheiros, ou com familiares, ou com desconhecidos, que somos todos, no fundo, irmãos de acordo com o mesmo pai, não é? Nós nunca temos muito tempo. Nós só temos muito tempo e sempre arranjamos tempo para aquelas coisas que, como aqui nos diz Kardec, são supérfluas, não é? São as questões que têm valor. E quantos de nós não pagamos bem, quem o pode pagar, pela dita felicidade, não é? Quantos de nós não investimos, esquecendo-nos que há aqueles que não têm nem um pão na mesa? Mas muitos de nós investem fortunas na sua felicidade, para depois muitas vezes chegar à conclusão que não se sentiram felizes, não é?
que a experiência não valeu a pena. Claro que nós já sabemos que tudo está certo, porque tudo faz parte de um processo evolutivo e que todos nós já passamos por essas provas, uns nesta encarnação, outros noutras vidas passadas, mas todos já vivenciamos quase todas as experiências que há para vivenciar no planeta Terra, sejam elas positivas ou negativas. Porque para aperfeiçoarmos o nosso espírito e para hoje já termos a compreensão das leis divinas, nós tivemos que amadurecer um pouco o nosso conhecimento. E como é que nós amadurecemos o nosso conhecimento? É na ação direta, é na prática, vivenciando as situações. E, portanto, quase todos já passamos por estas experiências. Contudo, Kardec aqui está a enfatizar que, para além deste processo que nós vamos todos vivendo, ou agora, ou no passado já o vivemos, estas situações são perpetuadas por interesses próprios, por alguns tipos de religião, por alguns tipos de filosofia, por alguns tipos de manipulações das massas. Porquê? Porque é uma forma de deixar o ser humano iludido, fascinado, adormecido para as realidades do espírito. Há um porquê disto tudo acontecer, não é? Não tem só a ver com a evolução de cada um, tem a ver com um propósito de interesse, interesse não espiritual e não da luz, para que todos estes procedimentos aconteçam e para que se mantenham as grandes massas como que adormecidas para as realidades do espírito. E continua Kardec. Certamente esse não é o pensamento de todos, porque existem grandes e belas exceções, mas não se pode ocultar que ele não seja o da maioria, principalmente das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que se faz das condições para ser feliz no outro mundo não conserva a dedicação aos bens deste mundo e, por conseguinte, o egoísmo. Acrescentemos a isso que nos usos tudo concorre para fazer lamentar a perda da vida terrestre e recear a passagem da terra para o céu. E aqui o que ele nos está a dizer é que nos nossos hábitos terrenos, em quase todos os países, há alguns países que se alegram e fazem uma festa quando os seus entes queridos partem. Mas não é o comum no planeta Terra. A grande maioria no planeta Terra acaba por recear a passagem da Terra para o céu, digamos assim, não é? Usando as palavras de Kardec. Porquê? Porque estão realmente presos a esta materialidade, estão presos a estes egoísmos de si próprios, estão adormecidos para as realidades maiores, para as realidades do espírito, para as realidades do verdadeiro ser, que é o espírito, que nós somos espíritos, portanto o nosso verdadeiro ser é a vida do espírito e que essa vida do espírito tem que ser ativada, tem que ser religada ao mais alto durante a nossa reencarnação na Terra, porque é para isso que nós cá estamos, é para aprendermos a viver na Terra com os ensinamentos do alto, não é? das leis divinas, e aprendermos com essas experiências, que não são fáceis, mas aprendermos a trabalhar dentro de nós mesmos e a viver entre dois planos. No fundo é, sabendo quais são as leis divinas, sabendo como pô-las em prática e aprender como gerir ou lidar com todo este preconceito que ainda existe no mundo decorrente do materialismo, decorrente da cultura do ego, da cultura do individualismo e da criação de seres egoístas, de seres muito autocentrados, de seres que procuram os seus prazeres terrenos a diferentes níveis, só para si, não incluindo os outros. E é isto que ele aqui nos está a dizer. Portanto, nós, durante o processo da morte, os nossos hábitos são idênticos. Nós acabamos por ter hábitos que nada concorrem para nos lembrarmos ou focarmos
de que é uma passagem entre a terra e o céu e que o ser realmente não morre. E diz-nos ele, a morte é cercada apenas de cerimónias soturnas que aterrorizam mais do que despertam a esperança. E é verdade, não é? Aterrorizam e têm um peso e uma energia negativa. Nós sabemos isso. Quem é mais sensitivo sabe exatamente isso. O processo de um funeral, por exemplo, é um processo pesado. É um processo pesado desde o início até ao final. E mesmo nós já sabemos estas coisas, nós vamos para um funeral de um ente querido e é de uma violência brutal, por todos os sentidos, porque temos a perda física do ente querido e dentro de nós estamos a digerir e a tentar perceber essa situação à luz daquilo que já vamos sabendo. E por outro lado, temos uma imensidão de pessoas que não têm ou não quer ter ou não se lembra destes conhecimentos e que cria ali um processo negativo de não deixar o ser que acabou de desencarnar partir em paz, não é? Porque se esquecem ou porque desconhecem que o ser, depende das circunstâncias da morte, obviamente, mas que o ser muitas vezes está ali presente e muitas vezes sofre também ele, quase sempre, a separação dos entes queridos, que deixa. Como nós deixamos, ele também deixa. E nós não nos lembramos disso, não é? E tornamos uma situação já por si muito complicada, numa situação ainda mais difícil de viver para nós e para os outros. Porquê? Porque reagimos com base em preconceitos, porque não racionalizamos a situação à luz do conhecimento que já temos, porque não controlamos algum tipo de emoções, porque nos deixamos contagiar pela energia circundante e porque realmente é muito pesado e é muito negativo todo o processo que se vivencia ao nível dos funerais neste momento na Terra, e há muito tempo que assim é. E diz-nos ele, a morte é cercada apenas de cerimónias soturnas que aterrorizam mais do que despertam a esperança, porque nós deveríamos estar esperançosos, estarmos a orar para que os nossos entes queridos pudessem partir tranquilos, porque nós continuaríamos a amá-los, pudessem partir com esperança, abraçando a sua nova etapa, porque tinham lá os seus mentores, os seus guias e os seus familiares que já estavam no outro lado da vida, se possível após receber, mas podíamos manter a esperança e podíamos manter o pensamento elevado para que isso acontecesse. Estávamos a ajudar-nos a nós e estávamos a ajudar os nossos irmãos que acabavam de desencarnar. Se a morte é representada, isso sempre acontece sob um aspecto repelente e nunca como um sono da transição. E daqui veio o título do nosso estudo. Portanto, é mais um sono que nós temos. É mais um sono, só que este sono nós vamos acordar noutro lado, noutro local. Mas é um local que provavelmente não é estranho para nós, porque nós já morremos centenas de vezes. Para não dizer milhares, porque o último estudo que se viu, nós já estamos, o planeta Terra já existe há muitos milhares e já existe vida humana há muito mais tempo do que nós pensamos. Mas pronto, vamos pôr assim umas centenas, não é? E portanto nós já vivemos esse processo. Não é nada novo. A única coisa que é diferente neste momento é que nós não nos lembramos dele. Porquê? Porque nós não aguentamos nesta nossa vibração, nós não temos capacidade para, neste plano em que vivemos, provas e expiações, porque assim tem que ser, nós não temos capacidade para aguentar saber tudo aquilo que já fomos e tudo aquilo que já fizemos. Simplesmente não conseguimos. Não conseguimos, não temos essa capacidade ainda. Porque nós estamos rodeados, os nossos entes queridos são seres que nos acompanham há muitas vidas. E já sofremos com eles e nós já os fizemos sofrer a eles.
Por isso é que nós estamos dentro das mesmas famílias, por isso é que nós estamos dentro dos mesmos grupos de trabalho, os grupos de amigos, os grupos de estudo, enfim, porque nós estamos ligados diretamente por situações kármicas uns aos outros. É para nós aprendermos a resolver e aprendermos com estes nossos irmãos que estão à nossa volta. E, portanto, se nós soubéssemos, tivéssemos conhecimento de tudo aquilo que já fomos, com quem fomos e o que fizemos, se tivéssemos conhecimento do processo da transição, em situações em que nós, se calhar, tivemos vidas que não fomos assim, flores muito bonitas, não é? Com certeza que nós tivemos o nosso processo em umbrais mais difíceis, não? Não umbrais médios, mas umbrais um pouco mais profundos. E, portanto, nós não temos capacidade neste momento ainda para conceptualizar, perceber e entender esses processos. E mesmo que tivéssemos alguma capacidade, nós íamos com certeza condicionar a nossa vida no plano terrestre, não é? Íamos mais uma vez, se calhar, adaptá-la aos nossos interesses. E nós estamos aqui para evoluir. Nós não estamos aqui para ganhar nada de bens materiais, não estamos aqui para manipular nada nem ninguém, não estamos aqui para repetir aquilo que já fizemos de menos correto. Nós estamos aqui para evoluir. E para conseguirmos evoluir, nós temos duas coisas que fazer. Uma, temos que não saber o que já fizemos, para não fixarmos a nossa mente nessas situações e não ficarmos com a mente plasmada. Por outro lado, nós temos que estudar, entender e trabalhar muito em nós para entender as coisas de outro ângulo, de outra forma, com outro conhecimento, e assim podermos evoluir para um caminho mais fraterno, com mais amor e com mais paz. Mas a morte, para nós, não é novidade. E diz-nos Allan Kardec, todos esses símbolos, os símbolos da morte, não é? Lembram a destruição do corpo, mostrando o horrendo e desencarnado. Nenhum simboliza a alma se desprendendo radiosa de seus laços terrestres. Que é isso que acontece. É isso que acontece. Quando um ser parte, não é? A alma despega-se do corpo. O cordão de prata que liga o corpo material ao duplo etéreo separa-se, gradualmente o duplo etéreo desliga-se dessa forma do corpo material e vai-se desligar do perispírito. O duplo etéreo fica com o corpo físico e o perispírito parte para a sua caminhada e para a sua nova morada. E, portanto, é, como diz aqui Kardec, a alma se desprendendo radiosa dos seus laços terrestres. E é esta a imagem que nós temos que ter da morte. Não é tudo o resto. Tudo o resto serve os tais preconceitos. Trabalha numa vibração de medo, numa vibração pesada, que normalmente é, trabalha com a dor, de uma forma, porque a dor todos a sentimos, mas trabalha com a dor de uma forma às vezes a exaltá-la e não a acalmá-la, e vai criando assim todo este preconceito que se calhar não será muito necessário. A partida para esse mundo mais feliz é acompanhada apenas pelas lamentações dos sobreviventes, como se acontecesse a maior desgraça àqueles que se vão. Se lhes diz um eterno adeus, como se jamais fôssemos revê-los. O que se lamenta por eles são os gozos deste mundo, como se não devessem encontrar outros maiores. E diz-se que infelicidade, diz-se, morrer quando se é jovem, rico, feliz, e se tem diante de si um brilhante futuro. E, portanto, esta presunção nossa de acharmos que temos que opinar sobre as vontades divinas, sabemos lá nós, não é? Sabemos lá nós o porquê
de um ser jovem partir. Causa dor? Pois claro que causa. Nós estamos preparados para vivermos uns com os outros e temos apegos, e temos carinhos, e temos relações amistosas, fraternas, familiares, de grande intensidade. E, portanto, é de facto uma dor. Mas nós não sabemos quais os planos reencarnatórios dos seres. Nós não sabemos os nossos. Nós não sabemos quando partimos. Nós não sabemos como partimos. Não é? Mas isso também não é importante, porque o importante é nós estarmos aqui hoje, trabalharmos hoje em nós mesmos, refletirmos em nós e pormos aquilo que já sabemos ao serviço do todo. Isso é que é importante. O resto nós já combinámos antes de nascer, não é? E temos menos de um minuto, eu vou-me acelerar. A ideia de uma situação mais feliz apenas aflora no pensamento, porque nele não tem raízes. Portanto, tudo concorre para inspirar o terror pela morte, em lugar de fazer nascer a esperança. O homem, sem dúvida, precisará de muito tempo para se desfazer desses preconceitos, mas isso acontecerá à medida que sua fé se fortalecer, quando então ele fará uma ideia mais sadia da vida espiritual. Queridos companheiros, eu desejo a todos uma noite abençoada e até segunda-feira.